Olá, amigos da Aplicar, muito bem-vindos! Gerson aqui, e este é o terceiro vídeo da série que está se tornando um mini curso aqui no canal para fazer nosso próprio robozinho. Nesta série nós estamos usando um chassi muito comum e fácil de ser encontrado de carrinho 2WD, tração em duas rodas com roda boba. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um robô que segue linhas e nós vamos dar todas as instruções teóricas, dicas e mostrar algumas coisas para que você consiga fazer o seu projeto funcionar e também para que você consiga se inspirar. Também nunca é demais lembrar vocês que todo o material que usamos aqui, apresentações, figuras, códigos, estão todos linkados na descrição do vídeo. Você deve abrir a descrição, ali tem nossos contatos, todas as informações que você precisa para ficar bem orientado. Conforme nós vamos avançando no vídeo, vou mostrando algumas coisas bem interessantes para vocês. Mas se esse é o tipo de vídeo que desperta teu interesse, eu já vou pedir para você, deixa teu like aqui. Sabe por quê? Porque depois, com o passar do vídeo, a gente acaba saindo do vídeo e esquecendo. Então deixa o like. Se no final você acabar achando que não gostou, dá um dislike, não é problema nenhum. É que o like e o dislike ajuda a gente a entender se a gente está indo no caminho certo ou precisamos consertar alguma coisa. Então ele é muito importante. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu professor, alguém da sua escola, para incentivar que esse tipo de assunto ele vá adiante e também para nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho. Algo muito importante, nós também temos algumas parcerias e quando elas forem citadas, clica no link, vai lá dar uma visitada para dar um suporte. Algumas dessas parcerias envolvem compras e se você comprar coisas lá, o canal também recebe alguma coisa, algum valor e ele pode ser revertido em material para a gente mostrar aqui para vocês. Bora continuar nossa conversa então? Roda a vinheta! Pessoal, no vídeo anterior também teve uma boa participação aqui nos comentários falando sobre a questão das pontes H, que são aquelas estruturas eletrônicas que controlam os motores. E com elas eu posso usar Arduino ou alguma outra placa parecida para fazer acionamentos. Então as ideias que surgiram foi de montar na sua própria ponte H, com potência um pouco maior para motores mais fortinhos. Também algumas outras ideias, quem sabe também apresentar para vocês outras placas, outros modelos de placas controladoras que podem ser usadas com Arduino. E então, o que você acha dessa ideia? Deixa aí nos comentários para nós sabermos. Outra coisa também que provocou bastante interesse da galera, nós estamos para voltar com os reviews e talvez resenhas de livros, né? Dois dos que nós vamos começar a fazer agora são esses aqui, ó. Movimento, Luz e Som com Arduino Raspberry Pi. E esse aqui também, automação e instrumentação industrial com Arduino. Teoria e projetos. Então, eu queria saber nos comentários quais que vocês querem ver primeiro aqui no canal, que a gente vai começar a gravar e vai começar a soltar aqui para vocês. Gente, o nosso Telegram está funcionando como um grupo VIP. E lá, em primeira mão, essas informações estão chegando. Inclusive, quando o vídeo sai, às vezes o YouTube não avisa direito, mas ele vai para lá, para o grupo. E lá tem uma galera legal que está conversando. Nós temos engenheiros participando, gente que tem robôs, projetos de robôs muito top, assim. Gente de outras áreas, pessoas muito cabeça mesmo, que estão participando nos chats. Então é legal. Participa do Telegram, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas também está aqui na descrição. Outra coisa legal também, nós estamos com uma parceria com a Amazon. Se você comprar os livros que nós indicamos aqui através do nosso link, ou pode ser outra coisa, você entra no link, se o link te levar para a Amazon, você pode comprar o livro ou outra coisa. Se você comprar alguma coisa, o nosso canal ele vai receber algum valor também. Nós também começamos uma parceria esta semana com o portal Vida de Silício. Eles têm uma loja completa de itens de Arduino lá. E algumas das coisas que usamos nos nossos projetos eles têm. Você basta usar o cupom Parceria Aplicar na sua compra que você vai ganhar 5% de desconto e o canal também vai receber algum benefício para continuar então fazendo crescer aqui a nossa comunidade e conseguir a gente manter esse monte de plaquinha que a gente precisa trazer para mostrar para vocês. E aí, o que você está achando dessas novidades? Nós estamos crescendo, pessoal, graças a vocês, pela participação de vocês e o apoio. Então, quanto mais vocês divulgarem nosso trabalho, mais a gente cresce e nós crescemos juntos.
inclusive com as ideias que nós temos ali trazer junto aos nossos parceiros, de sorteios no canal e muito mais informação, que é o que realmente é o nosso propósito aqui. E lembrando que os próximos vídeos para encerrar essa série introdutória vão ser o controle do carrinho por sonar, ou seja, dele evitar obstáculos, e o outro vai ser o controle pelo celular com o Bluetooth. Então aguarde aí e dê apoio para que esses vídeos venham ao ar o mais rápido possível, porque eles dão trabalho de gravar. E a lição mais importante de todas é: divirta-se, participe, crie, seja criativo, tá? Nós vamos introduzir aqui, no decorrer do vídeo, umas peças diferentes que nós desenvolvemos. Quando chegar cada momento, vocês vão ver do que nós estamos falando, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Vamos logo para a lição então, que o papo de hoje está muito legal, mas eu sei que o que vocês querem ver mesmo é como monta esse robô. Então, amigos, nós vamos começar com a parte essencial da nossa montagem. Nós já falamos sobre esse item no vídeo 2, onde nós fizemos a parte da montagem eletrônica, só que a gente não deu muitos detalhes sobre o Arduino Sensor Shield. Essa aqui é a versão 5, provavelmente por algumas melhorias, né? Não sei detalhes sobre as anteriores. Para quem não sabe, pessoal, os shields Arduino são uma grande revolução e sacada dessa plataforma de desenvolvimento que tornou ele tão popular. Ela facilita muito as montagens para você não precisar tanto de ferramentas e alguns outros recursos, e também para não ter que ficar fabricando placas. Por exemplo, a primeira dica de hoje é que se você não comprar um kit em que vier uma placa dessas de expansão, você pode perfeitamente usar uma protoboard como essa aqui, e tem até uma versão até menor. Talvez você tenha à mão. Pode ser útil. Se não tiver, dá um pouco mais de trabalho, mas aí você pode fazer do jeito mais hard possível, que é cortar os fios, emendar, soldar e fazer as conexões necessárias. Todas essas são viáveis para você concluir com o seu projeto. Essa shield, pessoal, não tem nada de especial, vou falar bem a verdade. A única coisa que é show nela, que aí que está a sacada, né, é simples, é que ela pegou todos os fios que você iria necessitar e transformou tudo numa plaquinha. Se você consegue ver, todos os fios estão aqui, ó, gravados nessa placa isolante elétrica. Ela não é condutiva, né? Então esses fios não se encostam e eles fazem as ligações. É que ele multiplica o número de portas. Vamos traduzir isso para uma maneira um pouco talvez mais clara, mais do teu dia a dia. Vocês devem ter em casa acessórios como esse aqui. Isso aqui é uma extensão elétrica. Ela tem um cabo e um plug que vai na tomada. Geralmente quando usamos isso aqui é por dois motivos. Ou porque nossa tomada ela está mais longe do que nós precisamos, ou porque ela tem menos conexões do que nós precisamos. Então acho que vocês já sacaram, né? Uma shield de extensão, ela é muito parecida com a nossa tomada elétrica, de extensão elétrica da nossa casa. Eu, com um único ponto de contato, eu consigo multiplicar para um número maior. E é exatamente o que ele faz aqui. Eu consigo olhar por essas letras, por exemplo, que ele tem um G e um V, que são as referências, que todos esses pinos que estão na parte de cima, eles são o GND. Todos os pinos que estão na parte do meio, eles são o V, no caso do Arduino é 5 volts. E aqui embaixo ele seria o nosso pino do Arduino, né? Seria o source. E aí aqui nós temos todos os pinos citados no Arduino, por exemplo, da parte direita. E aqui nós temos os pinos citados da parte analógica, aqui nós temos os digitais. O legal dessa shield é que ela já separa os pinos exclusivos. Por exemplo, para você ligar um LCD, dois modelos de LCD de cristal líquido. Ela já separa também conexões para Bluetooth e placas Wi-Fi, entre outras coisas que você pode fazer. Os pinos já estão ligados exatamente no local onde essas partes, essas peças são ligadas. Isso é uma grande sacada. Não tem nada de eletrônica aqui, tem apenas substratos. A única coisa mais eletrônica aqui é o nosso botão de reset, né, que ativa o nosso Arduino. Aí um detalhe muito importante, ela tem um LED indicador que funciona dizendo que ela está alimentada e funcionando. Ela tem esse jumper aqui de seleção. Essa placa, se vocês notarem, ela tem uma maneira de alimentar por fios aqui em cima. Então eu posso alimentar ela e o Arduino com fontes independentes. Eu posso usar, por exemplo, duas baterias, ou USB no Arduino e a bateria aqui. Bastando que para isso eu retire esse pino e então ele vai ficar independente. A alimentação do Arduino não vai vir para cá. Mas, se eu colocar o plug, quando eu alimentar o Arduino, automaticamente eu vou estar alimentando então
aqui é a minha Sensor Shield e ela vai estar funcionando com a mesma fonte que está alimentando o Arduino. Esses são os únicos detalhes que você precisa saber sobre essa placa e o resto vocês vão ver agora na montagem. Nós partimos agora então para fazer a montagem do nosso sensor de infravermelho, esse módulozinho aqui que nós estamos usando. E ele consta de 3 pinos. Então vocês podem notar que ele tem a alimentação, né? O VCC de 5 volts e o GND. E aqui ele tem uma saída. Esse pino aqui, ó, é que ele vai ser lido pelo Arduino, dando a informação que necessita. Aqui eu já tenho meus 2 sensores, então, com os sensores virados, né, dobrados. Tenham cuidado para não quebrar. Para começar, então, eu vou fixar os cabos para alimentação e leitura. Eu vou colocar um cabo vermelho para o VCC, um marrom para o GND e um laranja para o sinal de saída. Essas cores eu vou usá-las como padrão, então, para montagem, para vocês também puderem se guiar melhor pelo vídeo. E vou fazer a montagem do suporte, então, a partir de agora, para vocês verem ele sendo preso no chassi. E fique atento, porque no próximo vídeo é bem provável que nós venhamos com uma novidade. Nós pensamos numa outra maneira, então, de fixar isso aqui no chassi. E pode ser uma boa ideia para vocês também. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Então, pessoal, a parte de ligação de fios é barbadinha. Depois você pode dar uma arrumada nesses cabos aí para eles não ficarem tão salientes assim. Mas é só isso que tem para fazer. Dá uma conferida, ver se não tem algum solto, algum cabo no local trocado, se não se soltou algum enquanto você mexia nos outros e coisas do tipo, se os parafusos estão bem apertados.
E detalhe, né? Quando você tira o jumper, ficam 2 pinos aqui. Você vai colocar sempre no alinhado com os que já estavam do sinal, né? Do código de sinal. O de cá não. Então é assim que você vai montar a configuração. E agora esses motores vão ser controlados por velocidade. Não vão girar na velocidade máxima, né? Para ajudar até um pouco o carrinho não sair correndo por cima da nossa pista. Então, pessoal, agora o hardware está pronto. Como eu prometi para vocês, o que eu vou fazer agora é mostrar 2 maneiras alternativas de substituir a nossa base e os nossos suportes que foram feitos na impressora 3D. Para mostrar para vocês, quando a gente tem boa vontade, a gente consegue exercer a criatividade e fazer algo mesmo que a gente não tenha todas as peças necessárias. Essa é a alma do Maker, pessoal. Ela é resolver problemas com aquilo que você tem à mão, sendo criativo. Então, pessoal, a esta altura do campeonato, você já deve ter percebido que o nosso projeto ele depende bastante dos sensores, né, que determinam o caminho que o nosso robozinho ele tem que seguir. Então, é muito importante a gente fazer uma revisão teórica nessa parte aqui do nosso mini curso para entendermos como esses sensores eles funcionam. Aqui nós temos o nosso módulo e ele é composto por pelo menos 2 partes principais, que são esses 2 modelos diferentes de LED que nós temos aqui. Percebam o seguinte, e se vocês vão ver claramente nesse modelo, que nós temos um LED preto, né, e um transparente. Esse LED preto, ele na verdade ele é um fotodiodo, o que significa que ele é sensível a um espectro luminoso. Quando algum tipo de luz incide sobre ele, então ele conduz. E aqui nós temos um outro tipo de LED especial que ele emite luz infravermelha. É um tipo de cor luminosa que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos normalmente. Então a gente precisa de recursos especiais para conseguir enxergar essa radiação luminosa. O que acaba acontecendo é que esse fotodiodo ele também é sensível, né? Ele é um sensor sensível a esse tipo de luz especificamente. Claro que uma coisa que precisa tomar cuidado é que esse tipo de mecanismo sensor ele também é sensível à iluminação ambiente, né? Então, a iluminação que estiver incidindo sobre o piso ou sobre os objetos, ela pode atrapalhar um pouco a sensibilidade de emissão e recepção
dessa faixa de ondas luminosas aqui. E a gente já vai dar uma olhada um pouco sobre isso daqui a pouco, quando nós olharmos as especificações desse tipo de sensor aqui. Você já deve ter percebido, né, sem problema nenhum, que em superfícies mais claras essa luz ela é refletida, né, esses raios infravermelhos são refletidos e rebatem, podendo ser captados então pelo fotodiodo. Em superfícies escuras, então o fotodiodo não recebe essa emissão luminosa e ele não é ativado, então ele não conduz, deixando o nosso sensor desabilitado. Então esse é o princípio fundamental de funcionamento. E o truque é usar esse tipo de mecanismo para que a gente possa detectar objetos que estiverem numa certa direção de onde esses sensores estiverem sendo apontados. E o truque para o nosso projeto é justamente usar um par desses sensores para fazer com que o nosso carrinho, então ele perceba uma linha escura no chão e através disso ele consiga manter motores do nosso carrinho robô funcionando dependendo dos sinais recebidos por ambos os sensores. Percebam que enquanto ele estiver ativado, enquanto ele estiver tendo reflexão nos sensores em superfícies bem claras, nós vamos optar aqui pelo branco para deixar isso bem mais fácil, deixar o sensor bem mais confiável. Ele vai seguir com os motores em ambos os lados funcionando, direita e esquerda, e vai seguir em frente. No momento em que ele desviar um pouco do caminho, que ele perceber que a superfície ela escureceu e não há mais reflexão, então ele vai fazer o seguinte, ele vai desativar um dos lados dos motores. No nosso caso aqui, ele vai desativar o lado esquerdo para quando ele incidir o sensor do lado esquerdo e vai ativar o direito para tentar fazer com que o nosso robô ele retorne ao caminho de seguir aquela linha no chão. A mesma coisa acontecer quando o sensor da direita detectar uma falta de sinal, então nesse ponto ele vai ativar o motor do outro lado para que ele possa então corrigir o seu curso. E é basicamente essa a lógica de funcionamento do nosso robô. Parece bem simples e realmente é. O que a gente sempre esbarra nas nossas montagens sempre são em pequenos detalhes, que com um pouco de experiência e um pouco de noções claras, né, de teoria e princípio de funcionamento, a gente acaba conseguindo resolver. E essa é a parte legal, a aventura de construir essas coisas, né? A quantidade de conhecimentos tangíveis que a gente consegue captar quando está trabalhando com isso. Passando um pouco sobre as especificações, eu vou dar mais uma falada aqui sobre a shield dos sensores. Está aqui do lado por um motivo bem específico. O nosso módulo, então, ele é composto de uma plaquinha, né, com um potenciômetro, né, isso aqui é um resistor variável, e um circuito integrado, um CI, de controle que facilita o ajuste, né, e sensibilidade. Ele trabalha, se você pode comprar esses LEDs separadamente e fazer a sua própria montagem. É bem interessante, inclusive se vocês quiserem algum dia que a gente faça esse teste, né, a gente pode até tentar gravar um vídeo para vocês mostrando então um princípio mais teórico em cima disso aqui, de construir seu próprio sensor infravermelho. Mas no nosso caso aqui, a gente facilita muita coisa com essa plaquinha, até porque ela já vem com todos os circuitos que fazem com que esse sinal ele fique mais seguro, mais preciso, mais estável, para que o nosso sensor não fique atuando de maneira aleatória ou com erros, né? E também ele fique de acordo com um sinal que o Arduino ele consiga entender com clareza. Então já está tudo prontinho aqui, mamão com açúcar, como a gente fala, né? Muito fácil mesmo, muito tranquilo de trabalhar. É muito importante, pessoal, quando estamos trabalhando com qualquer projeto dessa área, a parte legal da aventura é descobrir coisas novas. E você descobre coisas novas lendo sobre elas, né? Então é bom olhar a documentação, faz parte dos nossos bons hábitos, né? Ler a documentação, saber como as coisas elas funcionam, detalhes, porque às vezes pode ser um erro do nosso projeto, nós não termos entendido algum parâmetro, alguma especificação. Aqui para uma curiosidade, o controle do nosso sensor ele é por um circuito integrado chamado LN393. Dá para procurar na internet. Eu também vou deixar o datasheet dele na nossa pastinha na descrição do vídeo para você fazer o download se você tiver interesse. Ele tem um nível de operação bem interessante, de 3.3 a 5 volts. Então ele funciona com qualquer placa da família Arduino, que tem umas versões 3.3 e outros módulos também. Inclusive ele deve funcionar tranquilamente com microbit e outras placas de desenvolvimento educativas ou profissionais.
Outra coisa que é interessante é que ele tem uma distância mínima e máxima. Dentro desse período aqui, ele consegue ter uma boa detecção dos obstáculos. E onde é que você ajusta essa sensibilidade à distância? Você ajusta nesse potenciômetro aqui. Já vou falar um pouquinho sobre ele. Ele também tem um grau, um ângulo de detecção, ou seja, ele detecta muito bem coisas que estão à sua frente e com uma leve inclinação de 35 graus para os lados, né? Aqui na lateral ele não detecta bem. A gente não quer que ele fique tendo comandos errados por enxergar um objeto escuro aqui na lateral. Não é essa a ideia. A ideia é o que está na frente dele, e isso é bem importante. Uma coisa que é interessante também é que ele tem essa questão da saída digital e analógica. Na verdade, pessoal, esse sensor ele é dito digital porque ele trabalha com dois níveis, né, alto e baixo. Eles não são bem assim redondos, porque o nível baixo preciso do Arduino é o 0 volt e o nível máximo é o 5 volts. Quando a gente codifica isso para números, divisão de bits, então o nosso Arduino ele trabalha entre 0 e 1023. São números mesmo, que determinam que ele está entre 0 e 1023 na escala entre 0 e 5 volts. É uma divisãozinha que ele faz internamente. A gente vai fazer uma análise, eu quis colocar ele como uma leitura analógica para mostrar para vocês como, na verdade, quando ele está ativado, ele não está com o zero perfeito. Ele está com alguma coisa em torno de 30 a 40 o valor. E quando ele está no máximo, ele está com alguma coisa perto de 1020 alguma coisa, ou um pouco menos disso. Então é interessante a gente fazer o teste com o sensor analógico para a gente determinar esses valores e fazer com que a gente consiga compreender um pouco melhor como ele varia esse sinal de chaveamento. Para o Arduino, em geral, não é problema ele ter essas variações um pouco diferentes de zero ou de máximo, porque ele entende bem. Mas se você usar ele nas portas digitais, eu recomendo que talvez, se der começar a dar algum problema, de usar a questão do resistor pull-up. A própria entrada input pull-up já pode resolver esse problema. Eu recomendo fazer isso. Geralmente, quando a gente usa, não é necessário, mas se der algum erro de leitura de sensor, seria interessante trocar o input pelo comando input pullup. Uma coisa que também é muito bacana desse módulo é que ele tem um LED que indica quando ele detectou o objeto, então esse LED ele vai ficar apagado quando o objeto estiver muito distante ou for detectado ele acende, e um LED que indica que ele está sendo alimentado corretamente. Então na hora de ligar é perfeito para saber se a gente ligou o nosso módulo corretamente, se está chegando energia nele e se ele está funcionando. Então é uma sacada ótima. A gente precisa de um sinal que a coisa está funcionando para a gente não ficar quebrando a cabeça, né? Sem saber, no escuro, sem saber o que aconteceu, se está funcionando ou não está funcionando. Porque daí, se nós temos certeza que algo está ou não funcionando, já parte para outros tipos de análise e não perde tempo. Com relação à questão do trim-pot, então, pessoal, ele tem, nesse sentido de giro, a gente vai usar uma chavezinha aqui para girar ele. Se eu girar ele no sentido dos ponteiros do relógio, no mesmo sentido que os ponteiros giram, então eu estou aumentando essa distância entre 2 e 30 centímetros para mais, né? De 2 a 30. Se eu girar ele no sentido contrário dos ponteiros do relógio, eu vou diminuir então a distância de detecção do objeto. Então o objeto vai estar bem mais próximo, eu vou ativar ele quando mais próximo a esse objeto ele estiver. Nós vamos precisar fazer isso agora, usando o nosso gabarito ali que nós fabricamos para o ajuste, e então vai ser importante nós atuarmos nesse sensor aqui para fazer esse trabalho. Por que eu trouxe a shield dos sensores aqui? Para mostrar que nós vamos fazer a ligação então do nosso sensor da esquerda no A0 e nosso sensor da direita no A1. E está bem tranquilo aqui, ó. O GND vai aqui, o pino de VCC vai aqui e o pino do sinal do Arduino, no caso o pino de Out aqui, ele vai aqui. Eu poderia, Gerson, usar ele em pinos digitais? Poderia, tranquilamente, como eu acabei de explicar para vocês. Nós vamos dar uma olhada rápida no diagrama de ligações simplificado do nosso projeto, mostrado na videoaula de hoje, né? E aqui está simplificado por quê, pessoal? Porque está faltando aqui a nossa shield, que ela fica encaixada aqui em cima. Então você tem que só atentar para o detalhe de corresponder em cima da shield os mesmos pinos que são mostrados aqui. Outra coisa que tem que tomar atenção é que o nosso Arduino, no caso, quando fizer a compilação, vai estar alimentado pela porta USB, mas eu vou ter que tirar esse cabo para o carrinho poder andar tranquilamente. Então eu vou precisar alimentar ele com uma fonte de energia aqui pelo pino P4.
E algo que é muito importante é que todos os fiozinhos de GND devem estar conectados, onde tiver GND aqui dos sensores, num GND qualquer do Arduino, nesse ou nos de baixo, no GND aqui da nossa placa do drive de motor e no GND da alimentação. Esse diagrama também, assim como essa apresentação, ele também está no material para download, se você seguir o link da nossa pasta na descrição do vídeo. Então agora vamos passar para olhar o código de teste então, do nosso sensor, para mostrar para vocês a questão da variação do sinal de amplitude analógica. E também vou mostrar o código de exemplo que nós estamos usando no nosso projeto de hoje, que faz efetivamente o nosso carrinho ele funcionar. Então aqui nós estamos com o nosso código e é bem tranquilo de entender ele, já é bem parecido e familiar aqui em projetos do nosso canal. Nós vamos fazer uma leitura das portas A0 e A1, no caso aqui como entradas, né? E vamos definir então quais são os sensores da direita e da esquerda, estando ligados nos pinos A0 e A1. Vamos escrever um texto aqui no monitor serial, e esse texto vai ser acompanhado de um valor lido pelo sensor, tanto da direita como o da esquerda. E vai mostrar para nós como realmente ele não vai de exatamente 0 e não vai exatamente a 1023. E é uma coisa que é interessante testar nos sensores, que ele pode ter algum defeito de sensoriamento, então esse código aqui vai ficar disponível. Como eu disse, não é preciso usar portas analógicas para fazer o nosso projeto, e muito menos se preocupar tanto assim com esses valores aqui. Mas, por curiosidade, para esse cursinho aqui ficar bem completo, nós vamos deixar esse código para vocês testarem. Aqui eu habilito minha Serial Monitor em 9600 para conseguir visualizar. Eu vou carregar então aqui na minha placa do Arduino e passar o meu gabarito para vocês perceberem em tempo real as mudanças, né, dos valores conforme ele passa entre a fita isolante preta e a superfície em papel branca. Nosso código então está carregado. Vamos abrir aqui o monitor serial para ver os valores sendo lidos. Aproximadamente nos valores de 35 e 36 e estão na superfície branca. Agora eu vou colocar ambos os sensores em cima da fita isolante. Olha, 1018 na direita e mais ou menos 1020 na esquerda. São valores bem parecidos e isso é bom. Alternando aqui você consegue perceber que ele está respondendo rápido. O que não pode acontecer aqui é os valores serem muito diferentes de um sensor para o outro quando eles estão ambos habilitados ou desabilitados. Agora eu vou virar em diagonal para vocês verem ativando um dos sensores e desativando o outro, mostrando que o código está funcionando. Estamos aqui então com o código de exemplo para o nosso robozinho seguidor de linha, onde definimos o motor A e B, né, os pinos que vão ser ligados cada uma das partes lá do nosso driver de motor. E aqui uma novidade também que nós vamos controlar a velocidade desses motores, nós vamos deixar eles girando ao máximo. Já explicamos um pouquinho sobre isso. Notem que nós colocamos, como estava na montagem do vídeo 2, nós montamos dos pinos 2 até o 5 normalmente, e habilitamos os pinos 10 e 11, que são PWM do Arduino Uno, para trabalhar então com o PWM de cada um dos motores. Como valor de PWM, nós vamos deixar 120, que é mais ou menos um valor médio de velocidade, não é o mais rápido nem o mais lento. O lento completamente parado seria 0 e o máximo seria 255. São esses valores aqui que você pode colocar com PWM. No setup nada de anormal, continua sendo saídas para controlar o nosso drive do motor, assim como o PWM que apareceu agora, que também é uma saída, vai mandar essa informação então lá para o nosso drive. As portas A0 e A1 como entradas, óbvio, e definimos então o sensor da esquerda e o sensor da direita como portas A0 e A1. Você poderia colocar um pino analógico, um pino digital que estivesse aí livre do seu projeto tranquilamente. Só que nesse caso você não colocaria números aqui nesse código, você colocaria códigos como high e low, porque daí estaria tratando um pino digital e aí seria apenas liga e desliga. Aqui como eu estava com os valores já do meu sensor, como vocês viram, então eu resolvi usar os valores, já que a porta analógica também, os valores entre o máximo e o mínimo mais confiáveis para mim, para que eu possa então determinar quando os dois sensores estiverem em nível menor do que 40, eu vi que chegou ali no máximo a 36, então ele vai para frente como eu gostaria que ele fosse, os motores giram para frente. Se os motores girarem ao contrário, pessoal, simplesmente ou invertam os fios ou invertam os códigos aqui, é tranquilo, o que fica mais fácil para vocês.
Então o que ele vai fazer? Se os dois estiverem com menos 40, os dois em cima de uma linha branca, então o que vai acabar acontecendo é que ele vai tocar o carrinho para frente e também numa velocidade, ambos os motores a 120 pwm, que vai ser a metade da velocidade máxima dos nossos motorzinhos. E aí, esse é um if, né? No caso, se acontecer isso, atentem para esse operador aqui, que significa que isso e isso precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, um depende do outro. Então, nesse caso aqui, se apenas um dos sensores estiver com menos 40, mas o outro estiver com mais, então, nesse caso aqui, ele faz o nosso carrinho ir para a esquerda, ativando os sensores, no caso, correspondentes. Se for ao contrário, ele manda para a direita. E se daqui a pouco ele parar numa superfície completamente escura, que não tem reflexão, então ele vai esperar, vai mandar o carro ficar parado por 5 segundos em uma indeterminação. Depois ele vai tentar de novo e o ciclo recomeça. Notem que é tranquilo o código, bem simples mesmo. A única coisa que pode ser um pouquinho diferente é a questão da lógica, já que estamos trabalhando agora com motores. Então vou carregar esse código aqui, pessoal, e vamos para a parte então mais interessante e divertida, que é mostrar o nosso carrinho então na pista, fazendo e executando aquilo para o qual ele foi fabricado.